Deixa eu botar para gravar. Já estamos gravando, Mayra. Então pergunte como se não houvesse amanhã. Eu quero saber, André, porque o coração da venda do nosso trabalho é conexão, né? E às vezes eu tenho uma dificuldade de me conectar com a pessoa, não de entender o que ela precisa, mas às vezes de ouvir a fundo, porque no ouvir tal a dor que a pessoa está sentindo, os sonhos dela, e às vezes eu não tenho essa escutativa. Acho que é essa palavra, né? É escutar a ponto de entender. Porque quando eu tô conectada de verdade com a pessoa, às vezes no respirar dela, eu sei se ela vai fazer ou não a matrícula. Mas quando eu tô desconectada, às vezes passa uma informação despercebida que eu não presto atenção, né? Então eu queria, como é que eu faço para ter esse ouvir intencional, né, a ponto de me conectar com o que ela tá falando. Às vezes eu falo demais na conexão, eu sou muito falante, né? Mas era essa a minha dúvida para mim me conectar de verdade com a pessoa. Entendo. Vamos lá, sim, Mayra. Ah, eu acho que essa conexão, ela acontece você se colocando no papel de verdadeiramente se importar, entende? E não naquela coisa mais superficial da rotina do processo, saca? Você não entrar naquela coisa da rotina, do processo, do vamos lá, mais uma ligação. Eu acho que você tem que se colocar no lugar de que quem está do outro lado da linha, você verdadeiramente se importar com a pessoa, se interessar pela vida da pessoa, se interessar em efetivamente é, ajudá-la. Porque assim, ó, é uma coisa interessante a venda nesse aspecto, porque a venda é interesse, né? Você tem interesse no vender, né? Eu quero vender, eu preciso vender, minhas metas precisam da venda, não é isso? Ou seja, então aqui a gente tem uma dualidade muito grande que você tem uma necessidade a partir daquilo que você está fazendo. E tem uma frase do Flávio que eu ouvi ela há muitos anos, e ele já repetiu essa frase ao longo dos anos várias vezes, que ele fala o seguinte: pensar em si é não pensar em si, saca? Se você entra numa ligação pensando apenas em você e no que você precisa, toda a sua ação vai estar em torno de você. E aí você termina não pensando na pessoa que está ali do outro lado da linha, que é uma pessoa em que, se você não pensar nela, você não vai ter o retorno daquilo que você precisa para você, sacou? Ou seja, então você entra justamente no processo dessa frase que o pensar em si é não pensar em si. Eu quero, eu preciso da matrícula, no entanto, antes de eu pensar em mim, eu preciso pensar na pessoa que está do outro lado. Se eu pensar nela e eu cuidar dela e eu tiver interesse genuíno nela, o que é que vai acontecer? Se eu tiver sucesso, eu vou ter retorno naquilo que é importante para mim, sacou? Ou seja, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do casamento. Cara, eu amo ser cuidado pela minha esposa. Amo ser cuidado pela minha esposa. Mas o que eu tenho dela é um retorno daquilo que eu dou. Então, se eu vivesse uma relação com ela pensando apenas naquilo que eu quero receber, talvez eu não recebesse porque eu não daria o que ela precisa. Sacou? Ou seja, mas a partir do momento em que eu consigo, ao invés de pensar em mim, eu consigo pensar nela, eu dou para ela um nível de tratamento, um tipo de tratamento, que esse tratamento que eu dou
essa atenção que eu dou, ela acaba fazendo o quê? O que é que acontece? Ela volta para mim, naquilo que eu preciso, naquilo que eu gostaria de receber. No entanto, se eu vivesse uma relação onde eu apenas estivesse observando e olhando aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, talvez eu não estivesse atento em dar o que ela precisa. E por não dar o que ela precisa, talvez eu não a alimentasse daquilo que ela precisa para poder me dar o que eu gostaria. Percebe? Ou seja, então o que eu tenho dela é uma resposta àquilo que eu dou e não aquilo que eu quero, saca? Então é um tipo de pensamento, é um tipo de pensamento interessante, porque ele é contraditório. Pensar em si é não pensar em si, entende? Então, não entre numa entrevista pensando o que você quer daquela pessoa. Entre na entrevista pensando o que você pode fazer pelaquela pessoa. E se você entrar na entrevista pensando o que você pode fazer pelaquela pessoa, você cria uma chance real daquela pessoa te dar algo que você precisa. Sacou? Então eu acho que a entrevista, a matrícula, porque a entrevista, a matrícula, nada mais é do que um relacionamento humano. Concorda comigo? A entrevista, a Sim, matrícula, nada mais é do que um relacionamento humano. Então, no relacionamento humano, quando você tá, você mesmo, Mayra, quando você está numa relação que você sente que a pessoa, ela só quer de você, você se abre ou você se fecha? eu me fecho. Inclusive, eu tava pensando nisso. Parece que você tá sendo usado, né? Aquele sentimento egoísta. Ah, eu tô sendo usado por alguém e tal. Então, realmente faz muito sentido, sim. Então é você pensar, toda entrevista, toda matrícula é um ato de intenso relacionamento humano. E na relação humana, quando um ser humano se sente que ele está ali apenas sendo usado, quando ele está ali apenas sendo alvo do objeto daquela outra pessoa, essa pessoa tende a se fechar. Ela tende a ter uma postura de autoproteção, de autopreservação, e ela se fecha para outra pessoa. Então, você age assim nas suas relações pessoais. Quando você vê que alguém está com você numa ação extremamente intencional, egoísta, egocêntrica, pensando nela, e que ela quer te usar para os seus próprios interesses, você se afasta, você se fecha, entende? No entanto, uma pessoa que se aproxime de você, cuidando de você, atenta em você, orbitando para te servir, para te entregar algo, ainda que ela queira algo de você, você se abre para essa pessoa. Você baixa a guarda para essa pessoa. Por quê? Porque você está recebendo. E você se coloca à disposição de dar de volta para aquela pessoa aquilo que você está recebendo. Entende? Você se coloca solícita a corresponder àquela pessoa pelo aquilo que você está recebendo. Então, se, por exemplo, é, eu estou numa situação de estresse com uma empresa, com uma situação, e eu sou, às vezes eu vou ter que ser, depende da situação, mas e eu sou agressivo, arrogante, qual é a postura que eu gero da outra pessoa? Compaixão, gentileza? Não, eu gero da outra pessoa ela se fechar e tocar o botão do dane-se para mim, entende? No entanto, se eu parto para aquela pessoa com carinho, com afeto, com amor, entendeu? É, ela vai, ela vai ela vai estar ali sensível a, no mínimo, prestar atenção no que é que eu preciso para ver se ela pode ajudar. Sacou? Verdade. Então lembre-se, um ato de matrícula é um ato de intenso relacionamento humano, não é um ato de venda e compra. Antes de venda e compra, é um ato de intenso relacionamento humano.
Então, apesar de você ter interesses com aquela pessoa, você precisa tratar aquela pessoa na perspectiva de quê? Na perspectiva de que você não está ali apenas e tão somente baseado no vil interesse. Você está ali por ela, atenta, observando, cuidando dos interesses dela. E ela, quando perceber isso, o que é que ela vai fazer? Ela vai começar a se abrir para você, baixar guarda para você. E é nesse ambiente de guarda baixa que você consegue aumentar suas chances junto àquela pessoa. Enquanto a guarda da pessoa estiver alta, ela estiver numa postura de defesa armada contra você, a sua chance com ela é diminuta. No momento em que ela baixa a guarda, que ela se coloca aberta, solícita ao que você está tratando com ela baixa a guarda e ela se coloca solícita, no mínimo a te ouvir. E se ela te ouve, você consegue entrar num campo de gerar influência. Você consegue gerar influência para quem não te ouve? Não, tem uma barreira na frente. Tem uma Não é barreira. intransponível isso, é impossível. Então, você só consegue gerar influência para quem parou para te ouvir. E uma pessoa só para te ouvir se ela não tiver fechada para você. Então, você quer a matrícula? Quero. É importante para você? É. Então, não se esqueça. Pensar em si é não pensar em si. Então, apesar dos seus interesses, pense: o que é que eu posso dar para essa pessoa para que os meus interesses tenham uma chance de serem correspondidos? Entende? Sim, Pense assim. Fechado? tá bem. Obrigada. Vamos lá, meu queridão. Manda aí, Kaique. Bom dia, André. Me ouvindo bem? Te ouvindo muito bem. Pode falar, querido. Beleza. Andrezão, qual que seria a diferença entre uma mentalidade de visando aquilo que você quer para o futuro ou apenas um devaneio de sonho? Por que que eu pergunto isso? Que eu mentalizo, eu vejo aqui a visão de que eu tenho, o meu futuro, o que eu quero, por exemplo, estar matriculando aqui constantemente, eu olha, coloco essa visão na minha cabeça, trabalho para isso e não vejo ali o resultado, chegar nisso. Às vezes eu me pergunto, será que eu estou mentalizando ou só estou apenas sonhando com um devaneio disso? Vamos lá. O que separa devaneio de um sonho que é realizável é a ação. É a ação. Entendeu? Se você está agindo em prol daquilo que você sonha, você está se colocando no processo para a realização daquilo. Agora, o que você não pode confundir é o fato de você estar agindo com só porque eu estou agindo, eu vou ter isso agora no meu tempo, sabe? Porque o que acontece, querido? É, Vamos pensar o seguinte: vamos pensar que eu e você queremos a mesma coisa. E eu e você começamos a agir ao mesmo tempo em prol daquela coisa. Necessariamente nós vamos alcançar essa coisa no mesmo tempo? Só porque queremos a Não, mesma coisa e começamos a agir no mesmo tempo? não. Porque às Não. vezes eu posso ter uma habilidade que você ainda não tem e vice-versa. Perfeito, perfeito. Ou seja, apesar do nosso do nosso momento de largada ser o mesmo e do nosso ponto de chegada ser o mesmo, a nossa trajetória não é a mesma porque nós vamos encontrar facilidades e dificuldades em pontos diferentes da régua. Entende? Eu posso partir de uma complexidade emocional inferior à sua. Você pode partir de uma competência intelectual superior à minha. Ou seja, então os vários componentes que formam a pessoa do Kaique e os vários componentes que formam a pessoa do André fazem com que a nossa jornada
não seja exatamente a mesma. Por quê? Porque, Kaique, embora a gente parta no mesmo dia, e embora a gente queira chegar no mesmo lugar, você precisa ter no seu radar que ninguém parte do mesmo lugar. Sacou? Eu e você podemos partir no mesmo dia. No dia 13 de dezembro de 2024, nós começamos uma jornada juntos. Tanto eu quanto você queremos ser franqueados. Opa, então partimos no mesmo dia e temos o mesmo objetivo de onde chegar, beleza? Mas não quer dizer que eu e você estamos partindo do mesmo lugar, sacou? Uhum. Não significa dizer que eu e você estamos partindo do mesmo lugar. Então, o que acontece, querido? Você tem ali uma visão de que só porque eu estou fazendo, eu já sou digno e merecedor daquilo que eu quero conquistar, sacou? E o processo daquilo que você quer conquistar não tem a ver apenas com o fato de você merecer ou não merecer, mas com você vencer os obstáculos que habitam dentro de você, com os desafios que você precisa vencer dentro de você. E essa jornada é pessoal e intransferível, entende? É a mesma coisa do que hoje acontece muito comumente nas igrejas, que é a, a- o evangelho da prosperidade, saca? Eu aceitei Jesus, eu faço minha devocional todo dia, então, por que que eu não sou próspero ainda? Saca? Então, na mesma Uhum. linha do Evangelho da Prosperidade. Então, pronto, é porque eu aceitei Jesus, é porque eu leio a Bíblia, faço devocional, pronto. A partir de agora eu vou ser um homem rico. Não. Não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Entende? Ou É seja, verdade, então, né? Deus fala na Bíblia que a gente tem que perseverar em orar para Ele que é grandioso. Por que que a gente vai querer só porque fez uma vez? entende? Ou seja, mas aí você se coloca em uma carreira, em uma profissão, então você se coloca a coisa numa bandeja parecida. Então, só porque eu estou aqui, eu estou ligando, então eu já tenho que ter o resultado. Então, só porque aqui eu já estou ligando, eu tenho que estar já arrebentando. Não. Você tem uma jornada sua para trilhar dentro desse processo. Entende? Quantos inimigos habitam dentro de você que hoje que você luta? Quem é o Kaique de alguns meses atrás? E quem é o Kaique de hoje? É o mesmo Kaique? Não, muito melhor. Não é o mesmo Kaique. É um Kaique que aos seus olhos, é um Kaique evoluído. Mas já é o Kaique produto final do que você gostaria? Não, você ainda está em processo. Você ainda está em processo. O que você não pode fazer eu estava falando isso ontem em uma reunião para um grupo de blacks. O que você não pode fazer, que normalmente as pessoas fazem, é o seguinte: você faz um baita de um esforço, ó, você está aqui, ó. Aí você faz um baita de um esforço para poder chegar aqui, nesse patamar de ritmo, de intensidade, de trabalho, de entrega. Aí quando você chega aqui, você vê a força que você está fazendo para estar aqui, o que que você faz? Deixa eu dar uma descansada, peraí, deixa eu desacelerar. Cara, quando você está aqui fazendo força para estar aqui, quando você desliga o motor para desacelerar, sabe o que é que faz? Um efeito elástico. Puf! Você volta para o patamar anterior. E você está o tempo inteiro fazendo, recomeçando para poder chegar naquele patamar que você já tinha chegado. Então, a gente precisa entender que quando a gente faz força para chegar em determinado patamar, ao chegar nele, nós não temos o direito de descansar, de desacelerar, de diminuir o ritmo. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu volto para quem eu sou. Porque aquele estágio em que eu estou não é quem eu sou.
é quem eu estou fazendo força para ser. Então, quando eu paro de fazer força, eu volto para onde? Eu volto para quem eu sou. Sacou? Então, quando eu chego em determinado patamar, quando eu chego em determinado nível, que eu estou fazendo força para estar ali, eu tenho que fazer o quê? Eu não tenho o direito de parar de fazer força. Porque se eu parar de fazer força, eu perco tudo que eu fiz para poder chegar naquele patamar. Então eu tenho que manter meu drive alto, eu tenho que manter minha intensidade alta, fazendo força, me tremendo todo para me manter naquele patamar. Eu não posso desligar, eu não posso me dar o luxo de, ai, deixa eu dar um tempo aqui para descansar. Eu não posso me dar esse luxo. Senão eu vou perder tudo que eu evoluí. Porque cada vez que eu faço isso e eu volto, sabe o que é que acontece? Você se vê fazendo mais força para voltar para aquele lugar anterior. Você faz mais força para chegar naquele patamar anterior. Exatamente, Márcio, igual a academia. Eu estava dando exemplo ontem. É, eu não sei, isso eu não sei se acontece com mulher, mas pelo menos acontece na mentalidade do homem, na psicologia do homem. O homem vai começar a academia, nunca trabalhou na vida. Aí o instrutor vem e dá aquele pezinho muqueca de 1 quilo. Sabe aquele pezinho descarado de 1 quilo? Aquele pequenininho. Aí o homem Uhum. está lá fazendo lá o exercício com aquele pezinho de 1 quilo. Cara, se o cara for homem, 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 o cara se sente ridículo. O cara se sente ridículo. O cara sente que tá pagando mico, o cara acha que toda a academia tá olhando para ele, que tá todo mundo falando dele. Ele tem uma sensação desgraçada de que tá todo mundo olhando para ele com aquele 1 quilinho. O cara quer começar pegando um peso pesado. Mas ele não pode, porque ele está começando o processo de musculação. Aí ele vai fazer uma jornada de treinamento. E um dia ele vai estar lá fazendo bíceps com um peso de 10, de 12, seja qual for a força dele. E ele já está se sentindo bonitão, porque está com aquele peso bonito, grande, né? Bota, daí levanta, faz força, salta aqui o braço, pô, tá se sentindo bonitão. Ele está fazendo na frente do espelho que ele quer ver todo aquele processo. Mas se esse cara tiver a necessidade de parar 1 mês de academia, ele não volta para o peso que ele parou. Se ele voltar para o peso que ele parou, ele vai ter uma lesão. Ele vai ter que voltar a casas e fazer uma jornada de novo até o peso que ele estava e que ele levou um tempo para chegar lá. Sacou? Então, essa visão é uma visão que às vezes faltam a vocês. Vocês fazem um grande esforço para alcançar determinado ritmo e volume de trabalho, e depois que vocês alcançam determinado ritmo e volume de trabalho, vocês se dão ao luxo de desligar o motor e dar uma pausa. E aí volta para aquele ritmo patamar anterior. E aí, sabe o que é que fica na sua mente? Fica na sua mente o patamar que você alcançou e você esperando o resultado do patamar que você alcançou, sendo que você não está vivendo nele. Você está vivendo no anterior. Você fica descolado da realidade. Então entenda, você alcançou um patamar, alcançou um ritmo, alcançou uma frequência, se lasque, mas não saia daquele ambiente. Se lasque, mas não saia daquele frenesi, não saia daquele ritmo, não saia daquela frequência, não saia daquela intensidade. Ai, André, mas está doendo. Aguenta. Ai, André, mas está tremendo tudo. Aguenta. Sabe por quê? Porque se você perseverar naquela intensidade e frequência, sabe o que vai acontecer? A sua musculatura vai evoluir para aquele nível que você está de intensidade e frequência. E aquele peso que outrora você pegava se tremendo todo, você vai pegar aquele peso com cara de quê? De normalidade. Porque você evoluiu a sua competência para aquele peso. Por quê? Porque você perseverou em pegar aquele peso. Sacou, Kaique? Entende isso que eu estou falando? Entendi.
Então você evoluiu, você evoluiu. Então, quando você persevera numa intensidade, numa frequência, você vai chegar um momento em que vai acontecer com você. Você vai romper a barreira daquilo que você faz força para poder fazer. Você vai romper a barreira. E você vai se tornar aquilo. E aí, fazer aquilo já não é mais um esforço para você. É quem você é. E aí, se você quiser dar outro salto de crescimento, o que é que você vai ter que fazer? Subir sua régua de novo e ir para uma outra zona de desconforto, onde vai estar tudo doendo, tudo tremendo, mas se você perseverar naquela zona, naquela frequência, naquela intensidade, o que é que vai acontecer? Você vai se transformar naquilo. Sacou? Você vai se transformar naquilo. E aí você evoluiu, e aí você deu um salto para você de crescimento, porque você literalmente se transformou naquilo. Entende, cara? Então, se tem uma coisa que você não pode se dar ao luxo de fazer, isso é um luxo, é o luxo de você alcançar um determinado patamar e achar que você pode descansar, que você pode baixar a frequência, baixar o ritmo ou qualquer coisa desse tipo. Você não pode, cara. Você não tem esse direito. Se você fizer isso, você perde tudo que você evoluiu. Sacou, Kaique? Então não confunda o fato de você querer, não confunda o fato de você sonhar, não confunda o fato de ser algo importante para você com o fato de que você de que não é para você. É para você sim, cara. Na verdade, é para você o que você quiser. É para você o que você quiser. No entanto, para que aquilo que você queira ser de fato para você, o que é que você precisa fazer? Você precisa, ao alcançar aquele patamar, não recuar dele. Não recuar dele, até que você conquiste aquele patamar. Sabe uma frase que eu já disse aqui para vocês, Kaique? Patamar alcançado e patamar conquistado? Uhum. Vocês confundem patamar alcançado com patamar conquistado. Você alcança uma determinada frequência, aí você acha que você já é aquilo. E aí você fica se cobrando por que que você não tem resultado, já que você alcançou, já que você tá naquele patamar. Não, você não tá, você beliscou aquele patamar. Você ser aquele patamar e ter os louros de quem é daquele patamar é quando o patamar é um patamar conquistado. E o que é um patamar conquistado? É um patamar que você fez morada nele. Sacou? É um patamar que você fez morada dentro dele. E não um patamar que em algum momento você alcançou. Sacou? Não. É um patamar que você fez morada nele. Alcançar uma vez não diz nada. Alcançar uma vez, aliás, diz alguma coisa. Te mostra, tira aquela sua dúvida que se é possível. Então, por exemplo, você já fez uma matrícula, não fez? Sim. O que é que essa matrícula te diz? De que eu sou capaz de fazer uma matrícula na semana. Pronto. Pronto. Ó, se você fez uma matrícula, essa matrícula te diz que você é capaz de fazer matrícula. Pronto. Ela só te diz isso. Mas, no entanto, porém, contudo, todavia, para que você siga fazendo matrículas, não adianta apenas você ter essa certeza. Você tem que ter a intensidade, ritmo, frequência e volume de trabalho que produziu aquela matrícula. Quando? Sempre. Sempre. Absolutamente sempre. Nossa, André, mas isso é exaustivo. Eu não disse para você que não seria. E por que que é exaustivo? É exaustivo porque você ainda não é essa pessoa, você está forçando para ser. Se você já fosse essa pessoa, não seria exaustivo para você. Sacou? O esforço que você faz para fazer uma matrícula,
Você acha que é o mesmo esforço que a Divânia Brilhante usa para fazer uma matrícula? Não, não. Sacou? Então, se você quiser ficar fazendo matrícula, você tem que não abrir mão do nível de esforço que você faz para fazer uma. Porque este é o teu nível de produção. Este é o nível que te pertence. Eu me desgraço todo para fazer uma matrícula. Siga se desgraçando todo. Não abra mão de se desgraçar. Não ache que você tem o direito de descansar e de parar de se desgraçar. Não, se você achar que você tem esse direito, você recua. Se você, para fazer uma matrícula, você precisa se desgraçar todo, se desgrace todo, todo dia. Em algum momento, você vai perceber que você fez uma matrícula sem se desgraçar todo. Aí você vai perceber, caramba, evoluí. Caramba, evoluí. Aí você vê que você segue fazendo essa uma matrícula, não fazendo o mesmo nível de esforço que você estava fazendo anteriormente. Aí o que que você vai fazer? Vai ficar feliz que está fazendo uma matrícula? Não, você vai subir o seu sarrafo de novo, porque agora eu quero fazer duas. E aí o que é que vai acontecer para você fazer duas? Você vai voltar para o patamar que você está se desgraçando todo de novo. Só que você não parte do patamar do eu não faço. Você parte do patamar que eu já faço uma. Agora eu estou me desgraçando todo a partir daqui, para fazer duas. Faço duas agora toda semana. Opa! Então deixa eu me desgraçar um pouco mais aqui, porque agora eu quero fazer três. E você parte da onde? Do patamar de quem já faz duas. Sacou? Agora, se toda vez você está recuando para o patamar anterior, aí você fica sonhando com um patamar que não te pertence, porque você não está disposto a viver o patamar que você está. Aí se torna devaneio. Sacou? Se torna devaneio quando você fica sonhando com um patamar que não te pertence, não estando disposto a se sacrificar no patamar que você está. Sacou? Eu posso sonhar com um patamar que não me pertence, mas eu tenho que estar disposto a me sacrificar no patamar que eu estou. Fechado, Kaique? Tadíssimo. Então, fechou, meu irmãozinho. Vamos lá, Arthur, manda. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Muito bom dia, meu Sen- querido. Sensacional a sua resposta aí para o Kaique, muito boa. Desde o começo que a gente entra na WSP, a gente escuta sobre decisão. Para você sair da onde você tá, para onde você deseja ir, você tem que tomar uma decisão. Uma decisão muda tudo. O problema é que a gente toma a decisão e não consegue, tô falando de mim, não consegue sustentar essa decisão. Eu queria que você explicasse para a gente como é que você, é, deixa eu, como é que funciona o seu processo de decisão, André? Como é que funciona o processo de decisão do André? Tá, vamos lá. É... Primeira coisa que você tem que parar de se iludir, Arthur, é que não é uma decisão que muda tudo. Isso é parte da história, certo? Isso é parte da história. A decisão que muda tudo é a decisão sustentada. A decisão tomada, mas não sustentada, não muda nada. Entendeu? Então, a decisão que muda tudo, a uma decisão muda tudo. Isso é metade da história. É verdade, mas é metade da história. É uma decisão sustentada diariamente muda tudo. Uma decisão sustentada, hora a hora, minuto a minuto, a cada dificuldade, muda tudo. Entende? Então, o problema das decisões não é, às vezes, a falta de decisão, é a falta de compromisso de sustentar a decisão. Sacou?
Tomar decisão é relativamente fácil. O desafio é você o quê? Sustentar essa decisão, principalmente nas adversidades. Principalmente diante do não. Sacou? Ou seja, Arthur, então, o meu processo de decisão, ele não é essa complexidade toda. A minha complexidade está em eu sustentar a decisão dia após dia daquilo que de fato eu quero. Entende? Tomar decisão é relativamente fácil. Não tem muito desafio em tomar uma decisão. Entende? Porque qual o desafio que eu tenho em tomar decisão? Ah, vou fazer isso. Teve desafio? Eu falar isso? Não. Mas eu viver essa decisão, isso sim me traz desafio. E é aqui que eu sou desafiado a sustentar a decisão. E é aqui que a maioria das pessoas fracassam. Porque ela toma a decisão, quando ela vai viver a decisão, ela recua da decisão. Sacou? Então a decisão que me faz realizar é aquela decisão que eu tenho a força de sustentá-la. Sacou? E a decisão que eu tenho a força de sustentar, de me colocar firme, de não recuar, de não mudar ela por nada. Essa é a decisão que me faz ter a firmeza para poder alcançar. Então você toma a decisão. Ah, André, eu quero ser franqueado dentro dessa empresa. Porra, bacana. Quem não quer? Só um idiota não quer. Para e pensa, quem que não quer ser franqueado dentro dessa empresa? Um idiota. Uma pessoa que não saiba fazer conta, que não saiba o valor do dinheiro, que não saiba. Sabe? Ou seja, qual é a chance que tem de alguém não tomar a decisão de ser um franqueado nosso? Saca? Ou seja, não existe nenhum mérito na tomada de decisão em si. Concorda comigo que todos que o Diego faz lá, processo. Pô, Diego faz processo de seleção, a cada semana ele divulga que tem o quê? Tem 900 pessoas, tem 800 pessoas, tem 1.000 pessoas. Ele apresenta o caminho da matrícula, ele apresenta a possibilidade da pessoa ser franqueado, ele apresenta os ganhos da plataforma. Qual é a pessoa em sã consciência que não está ganhando aqueles valores, que não tem aquelas possibilidades, que não vai tomar decisão de querer ser agente da plataforma? Sacou? Uhum. Agora, o dia que a pessoa fracassa, é na decisão de ser agente da plataforma? Não. É que Não. ela não sustenta essa decisão quando ela encontra o quê? Os obstáculos. Sacou? O desafio das pessoas está neste ambiente. Está no ambiente onde ela é confrontada pelas dificuldades e ela vê o quê? E ela não sustenta a decisão. É muito fácil eu tomar decisão, um homem tomar decisão, uma mulher tomar decisão, vou me casar com fulaninho. Pô, lindo! Tem apoio de meio mundo de gente. Família apoia, os amigos apoiam. Uma maravilha, um espetáculo. Todo mundo já está pensando na festa, que vai ser massa. Entende? Tomar essa decisão é relativamente fácil. Agora, e o dia a dia de casado? E os desafios do dia a dia de casado? E o desafio das diferenças de comportamento, de mentalidade, de formação, disso, daquilo, de hábitos, de manias? E aí? É fácil? Não. Não é fácil. E como é que sustenta? E como é que mantém um casamento? Tem que sustentar uma decisão dia após dia. Tem que renovar aquela decisão. A cada conflito tem que renovar a decisão. A cada incompatibilidade tem que renovar a decisão.
Tem que sustentar a decisão. Entende? Ou seja, então o seu problema e o problema da maioria esmagadora das pessoas não está no processo decisório. Entende? O problema seu e da maioria das pessoas está na sustentação da decisão tomada. Isso seria um não querer de fato? Tipo, eu não tô Não, conseguindo é porque você não tá querendo? não necessariamente. Você pode querer, cara. Você pode querer. Entende? Você pode querer algo, mas você pode ser uma pessoa que diante do desafio, não é que você não quer. Se aquilo te fosse dado, por exemplo, o que é uma coisa que você não quer? É uma coisa que, mesmo que eu te dê de graça, você me diz não. Sim. Me entende? Então, por exemplo, eu te digo, você quer 10 mil reais por mês? Quero mais. Quero Mas eu não vou falar mais. que não, né? Entende? Você quer 10 mil reais por mês? Quero. Então vai fazer matrícula. Porra, André, não. Veja bem, veja bem. Aí você começa a relativizar o seu querer, por quê? Porque você não quer os 10 mil? Entendi. Você começa a relativizar esse seu querer porque você agora não está medindo o que você quer. Você está medindo a dificuldade para ter. Porque se eu te fizer essa mesma pergunta, se você quer 10 mil para eu te dar, depositar todo bem na sua conta, sem você ter que fazer nada, você não vai me dizer que não quer. Uhum. Por quê? Porque eu depositar todo bem na sua conta sem você ter que fazer nada, não te dá nenhum preço a pagar para que você tenha. Sim. Me entende? Agora, quando Uhum. eu te pergunto se você quer 10 mil por mês, eu digo, você disse que quer, e eu digo, então vai fazer matrícula, o que você está relativizando, aí você relativiza o seu querer, não porque você não queira, mas porque você está relativizando agora, porque você está vendo a dificuldade para construir isso. E aí você começa a se vender as dificuldades, aí você começa a se vender que isso é difícil, aí você começa a se vender que isso não é para qualquer um, aí você começa a se vender que isso é mentira, que isso é enganação, que isso é uma fraude. Aí você começa a se vender que Flávio é um escroto, que ele está lá voando de jatinho, de helicóptero, e que você está aqui trabalhando para sustentar o luxo dele, como se algo que você fizesse pagasse alguma conta do Flávio, mas a deteriorização mental que a pessoa vai chegando, ela começa a achar que ela tem esse tipo de peso na vida do Flávio. O Flávio está viajando de jatinho, de helicóptero, negão, pantera negra, etc. Eu tô aqui me fudendo, aqui no busão, fazendo matrícula. Pô, teve uma pessoa que botou no meu, lá no, um comentário lá no meu YouTube, em um dos vídeos, que eu achei muito engraçado. Eu nem, obviamente, nem comentei, né? Eu costumo responder os comentários, mas esse eu nem comentei. Ele botou assim, ó. O problema não é vender, não. O problema é não ganhar para isso. Na WhatsApp você trabalha de graça. Por exemplo, se você vender um curso por dia, por exemplo, dá menos de R$ 200. Isso leva em média umas 10 horas de trabalho, dividindo, dá R$ 20 por hora. KKKKK, ganha menos que o motorista de Uber. As pessoas não percebem que o tempo é o maior ativo, vale mais do que dinheiro. Cara, Deve ter sido um ex-agente que escreveu isso. cara, me deixou sem palavras. E eu olhei assim e disse: Caracas, eu não estou à altura. Eu não consigo responder isso aqui. Eu não excluí o comentário, deixei lá. Quem quiser que veja, quem quiser que seja influenciado por esse comentário. Não excluí, não fez nada. Entendeu?
Sabe o que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o que faz só recorrente. Ele está fazendo conta de recorrente. Porque se ele faz uma matrícula por dia e ganha menos de R$ 200, o desgraçado tá fazendo cálculo de recorrente. Entendeu? Tá fazendo cálculo de recorrente. Porque em uma matrícula, uma única matrícula, se for Blue, Gold, sei lá, ganha R$ 280. Entende? Ou seja, então o miserável ainda está fazendo cálculo de recorrente. 285, né, Rodrigo? Aí, ó. Aí o miserável está fazendo cálculo aqui de recorrente, que se ele faz uma matrícula por dia vezes 285, o Uber tem que rodar bolsinha além de rodar o Uber para poder ganhar. Entendeu? Tá entendendo? Aí o que acontece, cara? Entende? Então, nesse caso aqui, Arthur, o ponto básico é o seguinte: não é a decisão, é a falta de coragem, de força, de determinação de sustentar a decisão. Sabe por quê, cara? Eu estava ontem almoçando com um amigo meu e a gente estava filosofando. Esse amigo, a gente bate papos, que a gente viaja na maionese e etc. E a gente estava trocando ideia na nossa conversa, eu comentei com ele. Eu disse, cara, e ele é um grande, grande, grande advogado, grande mesmo, advogado. E eu estava falando com ele, cara, tem um grande problema que aflige as pessoas. É que a pessoa que inveja, Arthur, ela nunca inveja o caminho, ela inveja apenas a conquista. O resultado da outra, né? Exatamente. Você já viu alguém falar assim, ó, caracas, eu queria me fuder tanto quanto você se fudeu na vida, cara? Nunca Você vi. já viu alguém dizer essa frase? Não. Eu queria ter o que a outra pessoa tem. Pois é. Mas ninguém diz, cara, eu queria me lascar como você se lascou. Cara, meu sonho era ficar em pé 12 horas no telefone público, cara. Pena que hoje não tem mais telefone público. Cara, deve ser um tesão isso. Você acha que eu já ouvi essa frase de alguém na vida? Não. Porque quem inveja, inveja a conquista, nunca o caminho. Sacou? Então o problema que você enfrenta, Arthur, não é a falta de decisão, mas é muitas vezes você, diante dos obstáculos, revisar sua decisão. Você rever sua decisão. Você revisitar sua decisão. Você questionar sua decisão. Ou seja, então, se você rever, se você visita, se você questiona sua decisão, significa dizer que você nunca se coloca inteiro na sua decisão. E quem não está inteiro na decisão não consegue viver sua decisão na plenitude. E aí essa decisão não consegue gerar os frutos dela. Entendi. Faz sentido isso, cara? Faz demais. Entende? É a pergunta anterior. Quer R$ 10.000 por mês? Quero. Vai fazer matrícula, cara. Aí você começa a repensar se 10 mil é para você. Aí você começa a repensar se vale a pena o sacrifício a ser pago para os 10 mil. Aí você começa a repensar que 10 mil não é nada, que você vai ralar muito para nada. Aí você começa a colocar chifres em cabeça de cavalo para te desencorajar ao ritmo de trabalho de alguém que vai produzir 10 mil por mês. E é quando você vê, você não está na intensidade, na frequência certas para ser o cara que trabalha para os 10 mil, para valer os 10 mil por mês. Beleza. Sua resposta para o Kaique chegou para mim. Eu cheguei a Gold e aí eu achei que eu já era Gold. Aí eu travei. Foi aquela sua resposta que você deu para o Kaique
que me pegou mesmo. Então eu tenho que voltar a ser aquela pessoa que eu fui para chegar no gol, de continuar sendo aquela E, pessoa e não e, parar. É, e você não tem o direito de deixar de ser aquela pessoa, porque foi aquela pessoa que te entregou aquilo. Então, olhe como isso é incoerente. Eu deixo de ser a pessoa que me entregou aquilo que eu queria ser. Sacou? Se eu descubro a pessoa que eu preciso ser e essa pessoa me entrega aquilo que eu gostaria de ter, eu não posso me dar o luxo de deixar de ser essa pessoa. Eu tenho que pagar o preço que for para me sustentar sendo essa pessoa. Porque é esta pessoa que vai me entregar coisas maiores. No dia que eu deixar de ser aquela pessoa, eu recuo na vida. Porque eu volto a ser a pessoa que eu era antes e a pessoa que eu era antes me entregava o que eu tinha antes. Simples assim. Fechado, meu preto? beleza, muito obrigado. Tamo junto, Artuzão. Manda, Polly. Bom dia. Muito bom dia, meu amor. Sobre sustentar a decisão, eu acabei de sustentar a decisão de levantar a mão aqui e falar, porque enquanto eu estou falando, estou aqui, o coração falta sair pela boca e eu estou vencendo o medo de falar em público. Essa é a grande Boa. verdade. Eu não poderia deixar de agradecer pela oportunidade que a Wise Educação ela está nos dando, pois ela está sendo um fator de transformação na minha vida e acredito que na vida de muitos aqui. E minha pergunta, André, é sobre ambição, né? Certo. Nós sabemos que uma pessoa sem ambição, dificilmente ela vai conseguir alcançar o sucesso na vida dela. E eu Hum. gostaria de saber de que forma a gente consegue trabalhar a ambição na gente. Maravilha, meu amor. Vamos lá. A ambição, ela pode ser proveniente de duas coisas, basicamente. De uma intensa rejeição daquilo que você vive, sabe? Você viver uma vida que lhe causa dor, que lhe causa desconforto, que lhe causa tristeza, e você, ao invés de fazer, de aceitar, você rejeita. Você diz, não, isso aqui não é para mim. Deus não me criou para isso. Deus não me colocou nessa vida para isso. Eu rejeito essa vida para mim, entende? E essa sua intensa rejeição, essa sua intensa inconformidade, não vamos aqui entender rejeição e inconformidade com ingratidão, tá? Você pode ser grata por ter um teto na sua cabeça, você pode ser grata por ter comida no seu prato, você pode ser grata por ter roupa te cobrindo a sua nudez, você pode ser grata por tudo isso, mas você não precisa ser conformada ou satisfeita com o nível das coisas que você tem. Então você pode ser grata pelo teto, mas pode ser inconformada com o aonde. Você pode ser grata pelo teto, mas ser inconformada com a qualidade do teto que está sobre a sua cabeça. Você pode ser grata pela comida no prato, mas ser inconformada com a despensa vazia todos os dias. Você pode ser grata pela roupa, mas você pode ser inconformada com a qualidade ou com o fato de ser roupas doadas. Ou seja, você pode ser grata por tudo que você tem, mas você não precisa ser necessariamente conformada com a vida que você tem. Entende? Então, essa inconformação, ela gera reação, a reação de querer mais. E aqui nasce uma pessoa ambiciosa. E aqui nós precisamos ter um cuidado muito grande de entender que ambição é uma coisa maravilhosa que habita dentro do ser humano. Ambição é uma coisa maravilhosa. A ambição não é ruim, a ambição não é pecado. A ambição não é pecado.
entendeu? Ambição não é pecado. Então, não existe isso. É digno você querer mais. Tanto é digno você querer mais da vida, não necessariamente aqui questões financeiras, mas tanto é digno você querer mais que na própria palavra de Deus tem lá, peça ao Pai. Se não fosse direito do ser humano, se não fosse digno, se não fosse correto o ser humano querer mais, não teria na palavra dizendo que você pode pedir. Porque o que é que você pede? Você pede o que você tem ou o que você não tem? Você pede, em geral, o que você não tem. Então, quando você pede o que você não tem, é você sendo grato, mas sendo também inconformado. Eu quero aquilo. Eu quero a vida que eu não tenho, eu quero a casa que eu não tenho, eu quero a saúde que eu não tenho, eu quero a esposa que eu não tenho, eu quero. Sabe? E você pede. E pedir, tá lá, que você peça ao Pai. Então a gente tem que parar com essas ideias que hoje em dia é desconstruída de que ambição é pecado. Ambição não é pecado, ambição não é feio, ambição não é ruim, ambição não é nada disso, ambição é maravilhoso. Ambição é o que faz um ser humano sair do ponto A e ir para o ponto B. Então ambição é bom, ambição é saudável, Polly. Entende? Ou seja, então você precisa olhar para dentro de você e entender o que é que eu vivo na minha vida e que eu não quero mais, e que eu não aceito mais, que eu não permito mais, que eu sou grata, mas que eu entendo que eu mereço mais, que eu posso mais. Só que você vai ser confrontada todos os dias por você se conformar com o que você tem, com o que você vive, pode. Você vai ser confrontado todos os dias para você ter um nível de aceitação pelo que você tem, como se você não tivesse direito a ter nada diferente do que você tem. Então você precisa sustentar esse desejo ardente no seu coração. E não esquecer dele nem um minuto sequer. A outra forma de você ter ambição é de você se colocar à disposição de ser apresentado ao que você nem sabia que existia. Porque é muito difícil para algumas pessoas desejar aquilo que elas não sabem que é possível. Elas desejarem aquilo que elas nem sabem que existe. Sabe? É, Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar uma mulher que o marido é grosso, que o marido é estúpido, que o marido é rude, que ele não dá carinho, que ele não dá amor, que ele só sustenta a casa, bota comida de casa, e é aquele pedaço de cavalo, e etc. E aquela mulher vive aquela realidade com o marido dela. E por ser a realidade que ela vive, ela olha para o lado, olha para o outro, vê outras mulheres vivendo realidade parecida e ela acha que então aquilo é normal. Até um dia que ela conhece uma outra mulher que o marido é doce, que o marido é carinhoso, que o marido é meigo, que o marido é provedor, que o marido é Deus no céu, ela na terra. Aí essa mulher é confrontada com o quê? Ela é confrontada com a certeza de que, caramba, existe um outro nível de relacionamento que eu não vivo. E ela passa a olhar para o relacionamento dela e ela diz, não, eu também mereço. Eu também quero isso para mim. E ela começa a ver no que ela pode fazer, investir, transformar aquele marido dela para se tornar um homem melhor. E esse cara pode passar pela transformação. Mas ela passa a ser confrontada por uma realidade que ela não sabia que existia.
e ela passa a desejar aquilo para ela. Então, às vezes, a gente precisa também ser apresentado ao mundo que a gente não sabe que conhece, que existe. Entende? Que a gente não sabe que é possível. E a gente precisa, então beber dessa fonte. Ah, André, mas isso é masoquismo. Não, isso não é masoquismo. É a gente se alimentar de uma visão diferente daquela que a gente tem. Entende? E a gente começar a sonhar com coisas diferentes daquilo que a gente vive. Sabe? E a gente começar a desejar ardentemente aquilo que estava fora do nosso radar. Sabe quando você pega o Instagram e o Instagram passa lá a foto de um apartamento? E aí você começa a ver aquele apartamento, você começa a ver aquela sala, começa a ver aquela fachada do prédio, aí você vê a rua que aquele prédio está, aí você começa a sonhar, caramba, nossa, queria morar aqui. Mas você não fica, mas a diferença é que muitas pessoas vão passar por essa mesma foto e vão ter essa mesma sensação. Mas vai ter uma que vai passar pelaquela foto e vai dizer, é isso que eu quero. E ela vai travar o alvo. Ela vai colocar aquilo como um alvo, como uma meta a ser atingida, como algo a ser realizado. Não interessa quantos anos da minha vida eu gaste, mas eu vou realizar isso aqui. E um dia eu vou morar num apartamento parecido com esse. Sabe? Você trava o alvo. Você não está olhando ali só para encantar os seus olhos, mas você olhou aquilo ali e aquilo entrou na sua alma. E você passou a colocar aquilo ali como meta, como objetivo. Então, a ambição, meu amor, precisa ser cultivada. A ambição precisa ser cultivada. A ambição é como qualquer fruta. Você joga uma semente, vira as costas, daqui a 6 meses você volta para poder colher, é assim que funciona uma lavoura? Não. Concorda comigo? Você prepara o solo, você limpa o solo, você prepara o solo, você aduba o solo, você pega aquela sementinha com todo o carinho do mundo, cava o buraquinho, coloca a sementinha, cobre com a terrinha por cima dela. E o que é que você faz todos os dias a partir daquele dia? Você cuida. Você cuida. Você fica tirando a erva daninha, você rega, você continua, você coloca a sombra, você coloca o que for necessário para que aquela semente cresça. E você vai lá e cuida daquela plantinha que é frágil, para que ela possa crescer. Você fica cuidando dos passarinhos, fica cuidando das minhocas, do grilo, do que seja que vai comer as folhas. Você cuida para que aquela semente ela cresça, floresça, dê frutos e você possa colher e se alimentar deles. Não é assim que funciona? Então, ambição é algo, é uma semente que você planta e cultiva ela. Você não se esquece por que que você está ali. Você não esquece do seu motivo para a ação. Motivação não é animação. Motivação não é alegria e entusiasmo para fazer o trabalho. Motivação é o seu motivo para a ação. A sua motivação é o seu sonho, é o seu objetivo. Sacou? Então, a ambição é algo que você cultiva e cuida e preserva no seu coração, porque a ambição é você estabelecer um alvo para a sua ação. Ambição é você estabelecer um alvo para a sua ação. Se você não tem ambição, você fica sem alvo. E quando você fica sem alvo, a sua ação fica aleatória. E quando a sua ação fica aleatória, o resultado fica aleatório.
Então, ambição é estabelecer um alvo para a sua ação. Esse seria o resumo mais simples para ambição. Ambição é você estabelecer um alvo para a sua ação. Aí você tira a sua ação do campo da aleatoriedade. Você dá uma intensidade, uma frequência e um ritmo exatos para ele, porque você tem um objetivo concreto do que você quer realizar e conquistar. Fechado? Ficou claro para você? Muito obrigada, André. Muito, muito, muito obrigada. E não deixe de levantar essa mãozinha quando eu abrir para perguntas, tá? Tá Viu? bom. Ó, não tirou o pedaço, não ficou com hematoma, nada, chorou. Tudo bem. Aí também faz parte, tá bom? Fechado? Então é isso aí. Fechado. Para fechar, Bianca, manda a última, Bianca. Tô igual a Polly, com o coração saindo pela boca, só de ter levantado a mão. Diga, meu amor. É, você deu um conselho para a Mayra há um tempo atrás e eu segui esse conselho, que é de organizar a rotina, né? Mas a maioria esmagadora das vezes, a minha rotina ela sai do trilho, porque eu tenho uma variávelzinha de 1 ano de idade. E eu sei que eu preciso aumentar as minhas horas de trabalho e o meu fluxo, né, de trabalho. Então, como achar esse tempo necessário de trabalho em meio ao caos? Compensando. Compensando. Entendeu? A sua variável, se você não tem quem te dê suporte, a sua variável não tem nenhum compromisso com a sua agenda. A sua variável, ela tem um botãozinho ali do dane-se que ela fica apertando direto, né? Então, a sua variável, ela, se você não tem quem te dê suporte para você ter ali X horas, para você focar com atenção e tal, não sei o quê, você vai ter que compensar, entende? Você vai ter que compensar. Você não pode usar a sua variável de um aninho como desculpa e justificativa para o que você não faz, entende? Porque senão você está colocando sobre ela um peso que ela não merece ter e você está tirando de você a capacidade de encontrar um caminho porque você arranjou uma desculpa para não fazer o que você poderia fazer. Entende? Então, quando você olha ali para a sua variável, ao invés de você olhar para a sua variável como desculpa para que você não faz, coloque a sua variável como sendo um motivo para você fazer. Sacou? Então, vou te dar um exemplo aqui, por exemplo. Vocês já viram falar da Rose Gianotti, dentro aqui da plataforma? Rose Gianotti é uma agente que chegou, ela está na Universidade da Matrícula, e a Rose está em outro processo, em outro projeto, talvez ela venha a comprar uma franquia de escola, então ela não está ativa, tão ativa hoje na WSP, mas a Rose já é uma pessoa que já ganhou troféu, que já ganhou prêmio dentro da WSP. Sabe como é que a Rose muitas vezes trabalhava fazendo matrícula? Com os filhos pendurados em cima dela no colo. Ela tem 2 filhos pequenos. Entendeu? Ou seja, ao invés dela usar os filhos como desculpa para não fazer, ela fazia matrícula com os filhos. Entende? Ou seja, então, ao invés dela usar como desculpa para não fazer, ela tinha os filhos como sendo alguém, oh, poxa, desculpa, mas é que eu trabalho home office, meus filhos aqui comigo, o que é que ela ganhava com a pessoa? Do outro lado, empatia. Não, que é isso, eu entendo perfeitamente. Entende? Ou seja, então, é, não use, não deixa o teu filhote ou filhota, A menininha. menininha, não deixa a sua filhotinha ser rotulada como uma desculpa, uma justificativa para você não fazer. Entende? Compense. Nas horas que ela lhe tira do PTL, compense em outro horário. Entende? Veja o que é que você então vai deixar de lado para que você possa focar no PTL. Na hora que ela não estiver chorando, na hora que ela não estiver mamando, mas que ela estiver tranquilinha, faça com ela, esteja com ela, entende? Mas não use, não deixe de fazer. Encontre o seu caminho, entende?
É possível produzir em meio ao caos. Algumas pessoas, sabe, elas esperam, Bianca, o alinhamento perfeito dos astros para poder fazer. O grande problema é que às vezes o alinhamento perfeito dos astros não acontece. Então a gente tem que ter a capacidade e a competência de fazer com o que temos. E se a gente descobre a competência de fazer com o que temos, a gente se torna mais eficiente, sacou? Então não espere a vida perfeita. Faça com o que você tem. Faça do jeito que der, desde que a sua decisão seja fazer. Sacou, meu amor? Entendi, obrigada. Tá joia? Eu sei que não é simples. É uma variável a mais na sua vida. Mas a Juliana da Leva, também com 2 filhos pequenos, e vários outros exemplos de outras pessoas que também venceram tendo seus filhotes ali, criando tumulto no ambiente da matrícula. Entende? Mas fizeram, encontraram um caminho. Encontraram um caminho. Então, aprenda a produzir no caos. Não espere não ter caos para produzir e para trabalhar. Você tem a bênção de ter um trabalho que chegou até você, que te permite que você seja mãe e ainda possa produzir, ganhar dinheiro e crescer. Então, não transforme essa bênção numa maldição, porque ó dia, ó azar. Não, você tem uma bênção na sua mão. Encontre o caminho para fazer com que essa bênção dê frutos na sua vida. Fechado? Valeu? Galerinha, um beijo para você. Fiquem com Deus. E amanhã, 8 horas da manhã, vídeo sobe lá no YouTube. Valeu? Beijo, meu povo lindo. Meu nome é Fui!